sabia que cada ml de sêmen pode conter cerca de 120 milhões de espermatozoides e que o homem ejacula em média 3 ml, ou seja, a cada ejaculação ele é capaz de colocar para dentro do aparelho reprodutor feminino cerca de quase 600 milhões de espermatozoides. Lembrando que para a mulher engravidar basta um, hein? E mesmo assim, isso aí representa cerca de 10% do ejaculado. Tá curioso para saber os outros 90%, né? Eu vou te contar nessa videoaula. Tem curiosidade de entender como é que funciona o aparelho reprodutivo masculino? Quer saber por que os homens acordam com ereção peniana? Isso não tem, eu já começo dizendo que não tem nada a ver com a bexiga, não. Se você quer saber tudo isso e muito mais, assiste essa videoaula até o fim, que todas as suas dúvidas serão respondidas. Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje nós vamos falar sobre a anatomia do aparelho reprodutivo masculino. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir um favor, né? Se você é aluno da saúde, se interessa por estudar, se interessa por fazer cursos, dá uma olhadinha no meu site www.profavanessanovaes.com.br, que eu tenho um curso online todo baseado em casos clínicos bem legal para você. Dá uma olhada, vê se vale a pena para você, tá bom? Bom, vamos agora para a nossa videoaula. Bom, galerinha, essa imagem que você está vendo aqui é um sistema urinário misturado com um sistema reprodutivo. Alguns livros chamam de sistema gênito-urinário. Mas por que o sistema urinário está misturado com o sistema reprodutor quando a gente fala de aparelho reprodutivo masculino? É porque existe um componente em comum entre esses dois sistemas. A uretra, ela serve tanto para expelir a urina, quanto também para a ejaculação do sêmen. Logo, nós temos um componente em comum entre esses sistemas, então a gente consegue relacionar o sistema urinário com o sistema reprodutor, no caso dos homens. Bom, vamos conhecer aqui os componentes e para que serve cada estrutura do aparelho reprodutivo masculino. Vamos começar por ele, aqui ó, o saco escrotal. Isso aqui é o saco escrotal. O saco escrotal é muito importante para a sustentação, a proteção e também a manutenção da temperatura dos testículos. É isso mesmo, o testículo tem umas frescurinhas básicas, tá? O testículo, ele funciona a uma temperatura inferior do teu corpo. A temperatura do teu corpo é cerca de 36,5. Quando você pensa no testículo funcionando adequadamente, ele precisa que a temperatura esteja a 35,5. Ou seja, ele trabalha uma temperatura inferior. Por isso que ele não pode estar dentro do abdômen do homem. Ele tem que estar penduradinho mesmo ali no saco escrotal. E o saco escrotal auxilia na manutenção da temperatura dos testículos para que ele consiga trabalhar adequadamente. Como é que esse saco escrotal ajuda nisso? Primeiro, se a temperatura do ambiente está muito quente, concorda comigo que o testículo tem que afastar do resto do teu corpo para ele pelo menos resfriar, para dar uma ventiladinha ali? É isso que o saco escrotal faz. Ele relaxa, afastando os testículos do períneo. E isso dá uma sensação de que os homens têm aí um aumento dos seus testículos. Na verdade, não. O testículo só está afastando do períneo e aí dá essa aparência maior. Quando o homem vai para uma temperatura muito fria, né? Imagina que ele chamou a namorada para viajar ali para a Austrália ou qualquer outro lugar muito frio. O que vai acontecer com os testículos? Eles vão parecer menores. Por quê? Porque o ambiente está muito frio e é óbvio que eu preciso manter a temperatura dos testículos em torno de 35,5. Eu não tenho testículo, mas você que está assistindo essa videoaula, se você tiver, é isso que ele precisa, 35,5. Então, nesse caso, quando você está lá num ambiente muito frio, o saco escrotal retrai e empurra o testículo para o períneo. Períneo é o quê? Períneo é isso aqui, galera, ó. Períneo é isso aqui. E aí, os testículos vão aproximar do períneo para ele pegar o calor do teu corpo e garantir um aquecimento dos teus testículos, já que o ambiente está muito frio. Muito bem. Próximo componente. Vou tirar então um pouquinho aqui o saco escrotal para a gente ver o próximo componente. Bom, antes da gente chegar no testículo, a gente tirou a pele, a gente vai encontrar esse tecidinho branquinho aqui, que na verdade
é a fáscia espermática externa. Na verdade, ela é um tecido conjuntivo derivado da aponeurose de uma musculatura abdominal, que é a musculatura oblíqua. E aí, na hora que os testículos descem durante o desenvolvimento, né, eles descem para dentro do saco escrotal, junto vem esta aponeurose. Vamos para a próxima. Tirando a fáscia espermática externa, a gente vai encontrar um músculo, ó, que é o cremaster. O músculo cremaster tem origem aqui na musculatura abdominal, aqui no oblíquo externo e também no ligamento inguinal aqui, tá? Ele tem origem aqui e ele vai se inserir na túnica vaginal do testículo. A função desse músculo é provocar a elevação e depressão dos testículos. Isso é muito importante para a manutenção da temperatura do testículo, que eu já expliquei aqui para você. Tirando esse músculo cremaster, nós vamos encontrar mais uma lâmina de tecido conjuntivo, chamada de fáscia espermática, agora interna. Tirando mais um pouquinho, a gente encontra aqui a túnica vaginal. Tirando a túnica vaginal, olha só quem tá aqui dentro. Ele tá protegido por um monte de camada, né? Bonitinho. Essa bolinha que você tá vendo aqui é o testículo. Qual que é a função do testículo, né? E claro, os homens têm 2 testículos, né? Aqui a gente só tá vendo um, mas tem um outro do outro lado. O testículo, ele é a gônada masculina. O que que é isso? O testículo, ele tem 2 funções principais para o homem. Uma, produção do hormônio sexual masculino, a testosterona, e muito importante para desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos, aquela voz grossa, aquela barba bem bonita, né? Aquele corpo saradinho, musculatura e tudo que é característico do homem. Aquela aparência mais alto, né? Toda aquela característica masculina é causada pela presença de testosterona e é produzido pelo testículo, apesar do testículo não ser a única gônada produtora de testosterona. Bom, outra função é que nos testículos vai acontecer a produção do gameta masculino, o espermatozoide. Aqui dentro tem células precursoras do espermatozoide, chamadas de células germinativas, ou a gente também pode chamar de espermatogônia. Vamos cortar aqui para a gente olhar lá dentro do testículo, ó. Cortando aqui, olha que bonitinho, olha como o testículo é organizadinho aqui, ó. Aqui no testículo, ó, a gente consegue visualizar os lóbulos, ó, cada um é um lóbulo, né? Aqui a gente tem os vasos retos saindo dos túbulos seminíferos que estão aqui em cada lóbulo, né? Vai sair daqui os vasos retos. Aqui a rede testicular e aqui o ducto eferente, por onde vai sair aí o espermatozoide para ficar armazenado lá no epidídimo. Bom, o epidídimo é uma estrutura que ele fica perto do testículo por causa de tem um fator disso, né? Tem um fator para isso, que é o quê? O espermatozoide produzido nos testículos, eles serão armazenados no epidídimo e eles também vão ser maturados no epidídimo, porque durante o processo de gametogênese, o espermatozoide, ele já não nasce top das galáxias não, pronto para fecundar um óvulo. Não, não é bem assim. Ele nasce quase sem mobilidade, ele nasce com características diferentes daquela característica que a gente costuma ver, com seus flagelos, a cabeça, a peça intermediária. Ele não nasce assim, ele não surge assim. Então ele precisa passar por um processo chamado de espermiogênese, que é uma fase da espermatogênese, onde esse espermatozoide começa a perder citoplasma, ele começa a ter aquela característica daquela célula. E ele ganha mobilidade e maturidade no epidídimo. Enquanto o homem não ejacula, o espermatozoide produzido vai ficar morando aí, dentro do epidídimo. Bom, o epidídimo, ele está ligado a um ducto, ó. Vamos olhar aqui embaixo, ó. Ele está ligado a um ducto, começa um zigue-zaguezinho assim, depois ele vai ficando reto o ducto, ó. Vou afastar um pouco. Olha como ele vai ficando reto. Esse ductozinho aqui é chamado de ducto deferente, tá? O ducto deferente, ele é grandão. Olha só o tanto que o espermatozoide nada, gente, ó. Ele surge, ele vem aqui, vai nadando, ele sobe aqui, ó. Passa por aqui, ó, próximo do pênis, sobe, ó, dá a volta por trás da bexiga, ó, isso aqui é a bexiga. Ele dá a volta por trás da bexiga e quando ele chega atrás da bexiga,
ele vai encontrar uma dilatação chamada de ampola do ducto deferente. O ducto deferente só serve para transporte do espermatozoide. Quando esse espermatozoide chega aqui, ele vai entrar nesta outra estrutura do aparelho reprodutivo masculino, chamado de próstata. Aqui dentro da próstata tem outro ducto. Vou cortar a próstata no meio para você observar. Ó, aqui, ó. Tem outro ducto dentro da próstata, que é esse outro, que é a continuação da ampola do ducto deferente. Essa continuação aqui, ó, forma esse ducto aqui chamado de ducto ejaculatório. Quando o espermatozoide chega aí, ele vai receber duas outras substâncias que vão se misturar a ele para que a gente chame de sêmen, tá? Uma substância é produzida por essa glândula bem aqui, que a gente tem duas, ó, aqui e aqui. Aqui é a ampola, do ladinho tem essas duas glândulas, chamada de vesícula seminal. Por isso que a gente chama de sêmen. 60% do que o homem ejacula são substâncias produzidas por essa glândula, pela vesícula seminal. 10% são espermatozoides. E os outros 30% vêm de substâncias produzidas pela própria próstata, que está aqui dentro. Então, o espermatozoide que está no ducto ejaculatório aqui vai receber o líquido da próstata, chamado de líquido prostático, e ele vai receber o líquido que vem aqui da vesícula seminal. 60% da vesícula seminal, 30% aí da próstata e os outros 10% feitos pelos próprios espermatozoides. Essas são as constituições do sêmen. 60% substância alcalina produzida pela vesícula seminal, 30% substância alcalina produzida pela próstata, chamado de líquido prostático, e 10% de espermatozoide. Mesmo assim, tem 600 milhões ali dentro, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Quando o espermatozoide chega aqui, ele recebe esse líquido, obviamente esses líquidos aí, eles têm uma função. A vesícula seminal vai produzir um líquido alcalino e um líquido que tem nutrientes para o espermatozoide, porque lembra que o espermatozoide é uma célula, então ele precisa ser nutrido. Então o espermatozoide vai ser nutrido pelo líquido da vesícula seminal. Além do mais, esse líquido da vesícula seminal tem fibrinogênio, que é uma estrutura muito importante que se agrega ao espermatozoide e deixa o espermatozoide grudento, que é aquele aspecto meio liguento mesmo do sêmen. Qual que é a função do fibrinogênio? Primeiro, o fibrinogênio vai fazer uma decapacitação desse espermatozoide, ou seja, ele vai perder a capacidade de fecundar um óvulo por enquanto, ele vai passar por esse processo de decapacitação, mas depois lá dentro do aparelho reprodutivo feminino ele vai passar por um outro processo chamado de capacitação, tá tudo certo, ele vai conseguir fecundar para lá. O fibrinogênio, ele vai deixar o espermatozoide mais grudentinho e quando ele chegar lá no aparelho reprodutivo feminino, ele vai grudando no aparelho reprodutivo feminino, aumentando a aderência dele. Por isso que essa história de você utilizar de métodos contraceptivos duvidosos, do tipo transei, vou lavar imediatamente, não dá certo, porque os espermatozoides têm fibrinogênio, eles vão grudar ali mesmo você lavando. E com isso você continua tendo chance de engravidar, você menina que está assistindo essa videoaula. O espermatozoide ele fica decapacitado porque o fibrinogênio é grudento, mas ele gruda inclusive no próprio espermatozoide. E para o espermatozoide fecundar o óvulo, ele vai precisar jogar umas substâncias que está na cabeça dele para fora, para meio que, entre aspas, derreter estruturas que estão envolvendo o ovócito, que nem é óvulo, é ovócito, mas a aula não é de gametogênese, então vou falar óvulo para ficar mais fácil para vocês. Mas como está ali grudento por fora, ele não consegue, por isso que ele está decapacitado. Outra substância que ele recebe é a substância do líquido prostático, a substância da próstata. Qual é a função? O líquido prostático, ele vai envolver o espermatozoide e vai proteger esse espermatozoide da acidez do canal vaginal. Afinal, o canal vaginal é super ácido, muito importante essa acidez para impedir a proliferação de bactérias, vírus, fungos, sei lá, que não faça parte da flora ali da vagina. Com isso, é importante então ele estar preparado para enfrentar esse pH. O líquido prostático vai ajudar nesse processo. Gente, aí olha só, o que acontece às vezes com os homens? Às vezes eles recebem estímulos das mulheres,
ou até da cabeça deles mesmo, de que vai haver o ato sexual, né? E que vai haver cópula. E o que que acontece? Ele fica todo animadinho, saiu com a gatinha deu moral e tal. Aí ele já se enche de expectativa, às vezes até começa um beijinho mais caliente, uns amassinhos e tal. E aí o cara fica excitado. Se a mulher resolver que não vai ter relações sexuais com esse rapaz, o que vai acontecer com ele é que ele pode sentir um pouquinho de incômodo. Se ele falar que tá doendo, é porque tem homem que é mais sensível, outros que são menos. Mas dá um incômodo, dá uma pressão, ele sente essa pressão. Por quê? Porque quando ele recebe um estímulo de que vai haver a cópula, né, que vai haver relação sexual, o testículo começa a intensificar a gametogênese e a produção de espermatozoide. Então, quando ele recebe esse estímulo e ele não ejacula, esse excesso de espermatozoide produzido depois vai para o epidídimo. Vai ficar um monte de espermatozoide meio que abarrotado, meio que lotado ali no epidídimo. E o epidídimo é muito vascularizado, então vai começar a comprimir vasos no epidídimo. E daí o cara vai começar a sentir uma pressãozinha no local. Professora, qual é o tratamento, meu filho? Olha, não vou falar porque o YouTube vai bloquear esse vídeo. Mas se você não fizer nenhum tipo de tratamento, você pode simplesmente esperar, porque o excesso de espermatozoide será reabsorvido e tá tudo bem, vai dar tudo certo e quem sabe da próxima vez. Bom, esse líquido seminal aqui, o sêmen tá aqui esperando para acontecer a ejaculação. O homem começa o ato sexual, ele vai começar a ficar excitado e tal, e no momento da ejaculação, o sêmen vai sair do ducto ejaculatório e ele vem para esse outro ducto aqui, chamado de uretra. Olha aqui o ducto vindo aqui da bexiga também, ó. Tá vendo, ó? Ele vem aqui da bexiga, mas ele também vem aqui, ó. Também tem uma comunicação com o ducto ejaculatório. Isso aqui é a uretra. Então a uretra, ela, no homem, ela faz parte tanto do sistema urinário quanto do sistema reprodutivo. Só que assim, às vezes a urina pode ser ácida. Nem sempre a urina é ácida, tá? Mas às vezes ela pode estar ácida. Então imagina que antes de ejacular, o cara fez um xixi e esse xixi estava meio ácido. Se o espermatozoide passar por aí pela uretra, boa parte desses 600 milhões vão morrer no meio do caminho e, né, a gente tem que evitar isso aí, porque afinal nós precisamos garantir a perpetuação da espécie. Aí nesse caso, galera, o que vai acontecer? Antes do cara ejacular, olha só que como a natureza ela é perfeita. Bom, antes do cara ejacular, olha só o que vai acontecer. Eu vou tirar esse músculo bem aqui, ó, que é o esfíncter uretral, que é um músculo que dá a volta na uretra e que controla a saída da urina, né? Eu vou tirar ele um pouquinho pra gente ver o que tem dentro dele aqui, ó. Olha só, olha que lindinho, tem uma bolinha. E que bolinha é essa aí? É uma glândula. Tem dos dois lados, ó. Vou tirar do outro lado pra você dar uma olhada, ó. Tá aqui. Essas duas bolinhas que estão na base do pênis, ó. Só pra você se situar, vou ampliar um pouco mais, ó. Essas duas bolinhas que estão na base do pênis, elas são chamadas de glândulas bulbo-uretrais. E quando elas contraem, elas liberam uma substância alcalina que dá uma lavada na uretra antes do cara ejacular, tá? Então, o sêmen tá bem aqui, ó, no ducto ejaculatório, antes do cara ejacular, a bulbo-uretral secreta uma substância alcalina que dá uma lavada na uretra, porque não dá pra ver aqui, mas eu vou tirar esse bando de tecido aqui pra você olhar lá dentro, ó. Vou tirar a túnica albugínea, tá? Vou tirar o corpo esponjoso, que é o músculo do pênis. E olha só, olha como a glândula bulbo-uretral, ó, ela se conecta com a uretra aqui, ó, tá? Então eu tenho uma comunicação e essa glândula vai dar uma lavada na uretra um pouquinho antes do cara ejacular. É aquele líquidozinho que o cara solta antes da ejaculação. Só que aí existe um outro método contraceptivo que é o coito interrompido que as pessoas fazem, né? Então na hora H, o cara retira o membro e vai ejacular fora, né, do aparelho reprodutivo feminino. Por que isso não é seguro? Porque esse outro líquido que vem antes da ejaculação é o líquido da bulbo-uretral e eventualmente não tem nada que esteja fechado aqui. Então, eventualmente, um pouquinho de espermatozoide que está aqui, olha, pela proximidade mesmo anatômica, pode se misturar com esse líquido aqui. Obviamente, vai ter bem menos espermatozoide, mas, como eu falei, basta um para a fecundação acontecer. Aí, depois que a glândula bulbo-uretral limpar a uretra,
o homem vai ejacular. E aí, ó, o sêmen sai daqui, passa pela uretra, a uretra aqui chega aqui no pênis. Dentro do pênis, a uretra está situada dentro de um músculo. Esse músculo que você está vendo aqui é chamado de bulbo esponjoso. O pênis, ele é feito por dois músculos, bulbo esponjoso e bulbo cavernoso. Esse que você está vendo vermelho que eu cortei aqui é o bulbo esponjoso. Você vê que a uretra está dentro dele, ó. Mas a gente também tem o bulbo cavernoso, que é esse aqui. São dois bulbo cavernosos, de um lado e do outro. O bulbo esponjoso é só um. O homem só tem uma uretra, né? Então, você vê que é por onde passa a uretra. E temos dois bulbo cavernosos aqui, ó. Esse e esse outro lado aqui. Se eu pegar e cortar um pouquinho o bulbo cavernoso, vamos ver se ele sai inteiro ou se ele corta metade. Ó, a gente vê um pouquinho a musculatura, ó. Corpo cavernoso ou bulbo cavernoso. E aí eu tirei ele para você ver melhor. Pronto. Aí descendo mais um pouquinho, aí tira mais um pouquinho, ó. A uretra vai descendo, aqui o bulbo cavernoso. E aqui a gente tem o ósteo uretral na glande, a gente vai ver o ósteo uretral por onde vai sair o sêmen e também por onde vai sair a urina, né? Bom, para que servem esses músculos? Bom, primeiro, o bulbo cavernoso, ele tem esse nome porque ele tem cavernas mesmo, que essas cavernas ficam preenchidas com sangue quando o homem está excitado. E então isso causa a ereção, a presença de líquido aprisionado dentro das cavernas no bulbo cavernoso. É isso que causa a ereção e não a contração dessa musculatura. A ereção é basicamente vascular. Dá uma olhadinha nessa imagem, olha só como ela é interessante, né? Aí você tá vendo o aparelho reprodutivo masculino de verdade, tá? Então o que você tá vendo aí, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tá vendo, ó. Aqui é o ducto deferente, aqui o número 12, né, o ducto deferente. O número 8 aqui, o epidídimo, o número 9, o testículo. Aqui a próstata, número 3, né, a vesícula seminal, o número 2. E aqui o pênis, né, número 7, o bulbo cavernoso. E o número 6, o bulbo esponjoso. Bem tranquilo, bem fácil, né? Bem fácil, bem fácil. Olha, cortado aqui. Isso aqui é um corte sagital. Aí você tá vendo aqui, ó, a uretra aqui, ó. Bonitinha a uretra. Então aqui seria o bulbo cavernoso, tá, galerinha? Olha o testículo aqui, bonitinho, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Outra coisa. Nessa visão sagital aqui, a gente verifica uma coisa. Tá aqui a próstata, ó. Tá aqui a próstata. Tá aqui o reto. Por que o exame de próstata, então, tem que fazer o exame do toque? Olha só. O médico vai colocar o dedo aqui, ó, e ele vai apalpar essa parede. Olha como tá perto da próstata, tá? E com isso ele vê a consistência da próstata, né, o tamanho da próstata, e com isso ele tem uma noção se tem alguma coisa errada, né, nesse indivíduo. Aí você pode me perguntar, tá, professora, a senhora respondeu algumas das perguntas no início do vídeo, mas tá faltando uma, talvez a que vocês estejam com mais curiosidade. Por que às vezes o homem acorda ereto, né? Com ereção peniana? É porque ele estava sonhando besteirinha? Não tem nada a ver. Ele pode estar sonhando com a avó dele, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ele pode nem estar sonhando, não lembrar de sonhos de nada, não tem a ver com a mente dele. É uma ereção involuntária, literalmente. Por quê? Olha só, como é que acontece a ereção? Tá aqui a ereção, ó, acontecendo. Quem é que estimula a ereção? A ereção, como eu falei para vocês, é um fenômeno vascular. Então, quem vai mexer com o vaso são dois sistemas. Sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. No caso da ereção peniana, como vocês podem ver bem aqui, ó, o estímulo vai causar vasodilatação das arteríolas do pênis e isso vai fazer o cara ficar com o pênis ereto. Ou seja, isso é um estímulo involuntário, porque sistema nervoso autônomo, como o próprio nome já sugere, é autônomo. Essa ereção, ela pode vir de pensamentos libidinosos? Pode, ó, tá pensando sobre sexo, safadinha. Aí, olha só, vai ativar vias descendentes autonômicas, que vão ativar neurônios do sistema nervoso autônomo simpático e vai causar vasodilatação do pênis e aí você vai ficar ereto. Tudo bem. Tem uma outra forma de você ficar ereto por um reflexo tátil. Então, vem aqui, mecanorreceptores, são neurônios de recepção de estímulo mecânico. Então, vem aqui, alguém tocou aqui, ou você mesmo, né, tocou aqui. Esses neurônios, esses mecanorreceptores vão disparar, são neurônios sensitivos,
que vão ativar neurônios motores, e esses neurônios motores vão sair aqui, ó, pelo mesmo estímulo parasimpático, causando a ereção. Este reflexo aqui, ele é um reflexo desencadeado independente do cérebro, né? É um reflexo aqui, né, que envolve estruturas do sistema nervoso periférico e medula, que é do sistema nervoso central, mas não envolve cérebro. Agora aqui a gente tem uma ereção psicogênica, né? Ou seja, eu pensei e ativei. Dos dois jeitos eu vou ativar o sistema nervoso autônomo parasimpático. Esse sistema é conhecido por ser um sistema de sono, de digestão, de repouso, tá? E o sistema simpático é conhecido por ser um sistema de luta ou fuga. Quando você está dormindo, você acha que qual sistema vai estar atuando? O de luta ou fuga ou o de repouso e digestão? Obviamente, o de repouso e digestão. Então, quando você está dormindo, você ativa o sistema nervoso autônomo parasimpático. Ah, mas é para causar a ereção peniana? Não. O sistema nervoso autônomo parasimpático tem milhares de outras funções no teu corpo, como, por exemplo, diminuir pressão arterial, diminuir frequência cardíaca, diminuir frequência respiratória, né? Descansar, para você descansar, né? Estimula a digestão, né? Então, ele faz outras coisas e ele vai estar atuando mais intensamente durante o sono, né? Então, obviamente, se é o sistema que causa a ereção, é o mesmo sistema que está super ativado quando você está dormindo, é natural você acordar com ereção e não necessariamente você está excitado. Aí algumas pessoas, né, falam, porque fez xixi, né, quando faz xixi resolve. Não, tem controvérsia sobre isso, gente, porque na verdade quando você acorda, o sistema parasimpático vai diminuir e a gente vai começar a ativar o simpático, que é o sistema de estresse, o sistema de luta ou fuga, a nossa pressão vai aumentar, então são dois sistemas que trabalham em conjunto, né? E um está mais ativo quando a gente está descansando, o outro está mais ativo quando a gente está ativo, trabalhando, fazendo as nossas coisas. Outra causa para a ereção noturna é em decorrência do indivíduo atingir sonos mais profundos. A gente tem um sono mais profundo chamado de sono REM. Então, é comum, quando o homem chega nesse sono mais profundo, acontecer a ereção peniana. E eu digo mais, o homem ter ereção peniana noturna é sinal de que ele está saudável. Uma outra informação interessante sobre os homens é que, diferentemente das mulheres, depois que eles têm orgasmo, eles precisam de um tempinho de descanso. É o momento que eles deitam e dormem, e as mulheres ficam um pouquinho irritadas, mas se elas estudarem a fisiologia do aparelho reprodutivo masculino, elas vão compreender os carinhas. Eles precisam dar uma descansadinha. Por quê? Porque basicamente, como é que funciona o aparelho reprodutivo masculino? Ele excita, ele atinge o platô, ele tem um orgasmo e depois do orgasmo, o homem entra numa fase chamada de resolução. E quando ele está nessa fase, ele está no período refratário. Ele não vai conseguir ter outro orgasmo. Isso é diferente nas mulheres. As mulheres, elas conseguem excitar, elas conseguem ter o platô, orgasmo, e elas conseguem ter logo um outro orgasmo, depois um outro. Então, o orgasmo múltiplo é possível nas mulheres. Já no homem, não é possível, porque ele precisa desse tempo de resolução. Ele pode ter um tempo de resolução mais longo ou um tempo de resolução mais curto, mas ele tem o tempo de resolução, não tem jeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa videoaula sobre anatomofisiologia do sistema reprodutivo masculino. Em breve, eu também vou falar do sistema reprodutivo feminino, mas isso aí a gente tem que fazer uma minissérie, porque a mulher é dramática até na fisiologia. Tchau, tchau, galera, e até a próxima. Se você gostou, comenta, curta, compartilhe. Se você tem alguma dúvida, pergunte. Estamos aqui para isso. Tchau, tchau.